Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Pão Nosso. Tem por objetivo estudar esta obra da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição a lição. E hoje nos caiu o capítulo 15, Pensamento, que é da carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 8, e que o benfeitor vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Trazendo as suas considerações sobre essa passagem, o que ele nos coloca? Que todas as obras humanas, elas constituem a resultante dos pensamentos das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O benfeitor está nos dizendo que antes de falarmos, antes de agirmos, antes de reagirmos, a matriz, a origem de tudo aquilo que nos expressamos, pela palavra articulada, ou em uma carta, numa postagem nas mídias sociais, tem matrizes, tem raízes no pensamento. É por isso que a nós cabe cuidado, vigilância, conhecermos a origem dos nossos pensamentos, para que possamos, de alguma maneira, exercer a vigilância e o controle sobre eles. No texto, o benfeitor continua: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Em renovação, né, nesse trecho, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Então não nos cabe apenas a inteligência. É necessário muito mais do que isso. O benfeitor ainda nas suas considerações nos traz. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece, à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Eu gostaria de chamar a atenção para essas duas palavras. Muita. Se não houvesse essa necessidade, essa identificação da dificuldade por parte de Paulo, ele não colocaria, ele diria demanda capacidade de renúncia. Mas ele coloca muita capacidade de renúncia. E também, na frase a seguir, poderia ter colocado dominação de si mesmo, mas coloca profunda dominação de si mesmo. Aí cabe a pergunta: já nos dominamos? Já exercemos controle sobre o que dizemos? E nem sempre sobre o pensamento, mas ao menos sobre o que dizemos? Então a lição é muito expressiva. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, em outras palavras, o benfeitor está nos dizendo que demanda esforço, atenção, exercício, sem a pretensão de nos modificarmos da noite para o dia. É sim visarmos o objetivo que é essa modificação, esse domínio sobre nós mesmos, e pouco a pouco, então, estarmos envidando esforços
para que isso ocorra com tranquilidade, sem permitir que em algum momento de erro, pois que somos imperfeitos e ainda erramos, isso nos prenda e nos impeça de avançar. Assim, aproveitando a oportunidade para o exercício de humildade, utilizar-se a ferramenta da oração, também pedir ajuda, para que, passo a passo, consigamos conquistar esse intento com esforço e com abnegação. O benfeitor continua ainda. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que conseguiram refundir os pensamentos. Havia no instante da recapitulação, e ela sempre vem, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogo às perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Havia um homem que intentava e dizia que já havia dominado os seus instintos primários, que tinha controle sobre as suas emoções. Relata ele que em determinada circunstância chegou em casa e um quadro muito bonito do casamento dele tinha caído e a esposa havia pedido para ele recolocar no lugar. Assim ele o fez. No entanto, era necessário fazer um novo furo. O martelo e prego subiu num banquinho e pá! Acertou o dedo. Nesse instante, descobriu ele que não tinha controle efetivo sobre as suas emoções, mas sim aparente controle, pois que naquele momento não teve tempo para controlar o pensamento. Gritou, espraguejou, disse coisas terríveis. E depois, se avaliando, ele efetivamente compreendeu que é muito mais do que dizer. Esse exercício efetivamente não é fácil e demanda algum tempo. No texto ainda, capítulo 15, continua Emmanuel, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Sendo assim, o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta uma lição profunda, um conteúdo sublime. Os discípulos que não puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, em toda mensagem que ele se depara, em toda circunstância que ele compreende ser honesta, justa, pura, amável, como no próprio trecho da epístola de Paulo aos Filipenses, é aí que ele deve, então, cultivar isso, todas essas questões. E assim, pouco a pouco, ir encontrando essa divina equação. Para que a nossa modificação não seja aparente. Que não pretendamos modificarmos em tão pouco tempo. Vencedores que somos, que é preciso a cada dia renovarmos-nos no esforço, na intenção, assistindo palestras, lendo uma página, abrindo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ao acaso, as obras Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e tantas outras que nos trazem profundas reflexões e que vão nos ajudando. Pouco a pouco nós vamos inserindo esses arquivos, substituindo o lixo mental que acumulamos de outras experiências transatas, mas também desta própria existência. Somente assim, no exercício da força de vontade paulatina, é que pouco a pouco vamos conquistando o domínio sobre nós mesmos. Agradecemos a atenção
próxima semana, o capítulo 16. Aguardamos a todos e desejamos uma ótima semana. Até lá!